Apocalipse, no capítulo 17, o verso 14, juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Nós vivemos um grande conflito, e o grande conflito, ele é resumido no livro do Apocalipse com o simbolismo de duas mulheres. Uma mulher vestida de sol, em Apocalipse 12, e uma outra mulher vestida de escarlate, em Apocalipse 17. Essas duas mulheres, elas resumem o grande conflito entre a verdade e o erro. O simbolismo marcante desta mulher vestida de sol, de Apocalipse 12, com uma refulgente glória de Cristo. Você abrir aí os primeiros versículos de Apocalipse 12, você vai perceber isto. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, isso verso 1. Depois ele continua descrevendo o ministério desta mulher, as perseguições que ela sofreria e, finalmente, a ira do dragão contra ela. Ela é uma igreja fiel, fiel ao seu amor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Essa mulher fiel, ela não é contaminada com corrupção de falsas doutrinas, não é. Ela, em toda a Bíblia, ela é chamada de uma mulher pura, noiva do Cordeiro, ou noiva de Jesus, ou igreja verdadeira. O livro de Jeremias, ele chega poeticamente a expressar a formosa e delicada filha de Sião. Que interessante essa expressão do profeta Jeremias. Uma mulher fiel, uma mulher formosa, delicada, filha de Sião. O profeta usa essa expressão, filha de Sião. E filho de Sião para descrever o povo de Deus em todo o mundo e em todos os tempos. Filha de Sião. Em contraposição, meus amados, a essa mulher fiel, verdadeira, que o seu amor é unicamente a Jesus Cristo, temos, portanto, em contraposição a esta mulher fiel, nós temos a outra mulher, uma mulher que representa a infidelidade, que representa adultério, que representa a apostasia. E quando se fala de rebelião, de infidelidade, Deus, escrevendo através do profeta Ezequiel, ele diz: você foi como uma mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe a estranho. Apocalipse 17, portanto, descreve esta mulher infiel, que se prostituiu com os reis da terra. Está montada numa besta escarlata, vestida de púrpura e cheia de pedras preciosas. Sabe, queridos, a Bíblia representa esses dois pontos interessantes
em relação à igreja dos últimos dias. Não há 3 igrejas, 4, 5, 10, milhares. Há duas igrejas. Uma fiel e uma infiel. A igreja de Deus, ela é descrita na Bíblia e descreve Satanás também reagindo contra essa igreja de Cristo, reagindo a essa igreja de Deus. Apocalipse 12:17 diz que o dragão irou-se contra a mulher. Ele está cheio de ira contra aquela mulher de Apocalipse 12, a mulher verdadeira, a igreja verdadeira. Ele irou-se contra ela, foi fazer guerra contra a igreja de Deus, porque ele não pôde vencer Jesus na cruz do Calvário, ele não pôde vencer Jesus no céu, e agora então ele guerreia contra os filhos de Deus. E aqui a Bíblia diz que esse dragão guerreia contra a igreja de Deus, porque a igreja de Deus guarda os mandamentos de Jesus e tem o testemunho dele. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o dragão, então, irado, ele guerreia contra a igreja, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Ele tem uma ira terrível. Ele fez de tudo para destruir Jesus na cruz do Calvário. Como ele não pôde destruir Jesus, ele colocou todo o seu ódio contra Jesus, queria matar Jesus, queria fazer Jesus pecar, queria fazer Jesus desistir da cruz. Como ele não pôde contra Jesus, ele então agora faz contra os fiéis filhos de Deus, perseguindo, lançando tentações, que os filhos de Deus muitas vezes cedem às tentações do inimigo. Ele quer fazer de tudo para destruir. Ele sabe que já está chegando os últimos dias seu, então ele lança todo o ódio dele contra a igreja verdadeira, os filhos fiéis de Deus, que está espalhado por toda a terra. Mas a Bíblia diz que estes combaterão contra o Cordeiro, o inimigo e os seus aliados. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamado eleitos e santos. Há um combate, meus queridos, uma guerra feroz de Satanás contra o povo de Deus. Vivemos esta guerra, a guerra das mentiras, do erro, das falsidades religiosas, a guerra das perseguições em alguns países deste mundo afora, guerras dentro da família, guerras de teorias, de teologias, guerras de vários combates. O inimigo, ele implementa métodos para fazer com que o povo de Deus desista da caminhada. Portanto, Apocalipse diz que eles, o inimigo Satanás, com as suas hostes, combaterão contra o Cordeiro, mas também os aliados de Satanás combaterão contra o Cordeiro, seres humanos também combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Mas ele é o Todo-Poderoso, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele vencerá. Louvado seja Deus. Mas vencerão também aqueles que estão com o Cordeiro. Vencerão os que são chamados de eleitos. Vencerão aqueles que são chamados de fiéis. Vencerão. O inimigo vai lutar. Ele vai guerrear, ele não vai abrir mão, mas o Cordeiro os vencerá. E aqueles que são chamados de fiéis,
aqueles que são os eleitos de Deus, também vencerão pelo sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nessa grande batalha que estamos vivendo. Deus vencerá. E você, eu, todos aqueles que forem fiéis, também vencerão. Ao longo dos séculos, meus queridos, Deus sempre teve um povo fiel. E Deus, ele descreve essa fidelidade dizendo: estes guardam os meus mandamentos. Guarda os mandamentos de Deus. Em todos os tempos, Deus teve filhos fiéis que guardaram os mandamentos de Deus. E eles também são retratados, como já mencionei, de eleitos e fiéis. E o anjo de Deus, ele faz um anúncio, ele anuncia. Apocalipse 18, ali no verso 14, verso 8, ele diz que Babilônia caiu. Babilônia caiu, a grande Babilônia. Ela deu o vinho da sua devassidão a beber às nações. Ele deu o vinho da sua prostituição a beber às nações. E veio um dos 7 anjos dizendo: ô João, eu vou mostrar para você que esta Babilônia, ela vai ser condenada. Ela vai ser condenada, está aí no versículo 1 de Apocalipse 17. Ela vai ser condenada. Eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta, que é a Babilônia, que está sentada sobre muitas águas. Estas águas aqui no Apocalipse 17, 15, diz que são povos, nações, multidões e línguas. Porque essa prostituta, que a Bíblia chama a igreja caída, a Bíblia chama de prostituta. Ela habita, ou melhor, com o qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Veja que o anjo faz um anúncio importante: caiu a grande Babilônia. Essa Babilônia, ela está sentada sobre muitas águas e ela será condenada. Os reis da terra se prostituíram com esta Babilônia e ela deu a beber do vinho da sua prostituição às nações. Sabe, meus amigos, João aqui escrevendo no Apocalipse, ele estava escrevendo lá no 1º século de nossa era. E nessa época, a antiga cidade de Babilônia era um monte de poeira, um monte de cinza, porque ela tinha sido destruída séculos antes. E continua, a Babilônia, lá de Nabucodonosor, continua sendo um montão de escombros de poeira. Em Apocalipse, a antiga cidade de Babilônia é considerada um tipo, um símbolo da Babilônia do tempo do fim. Percebeu? E nas profecias de Apocalipse, Babilônia, meu amado, representa um falso sistema religioso. Um falso sistema religioso com característica semelhante às de Babilônia antiga, Babilônia de Nabucodonosor. Por isso João chama que de Babilônia a igreja caída, apóstata dos últimos dias, porque as características delas são as mesmas características de Babilônia antiga. Os princípios que guiavam a antiga Babilônia são as mesmas estruturas subjacentes da Babilônia moderna, da Babilônia espiritual hoje. Entendeu? São os mesmos princípios. A Babilônia atual tem os mesmos princípios da Babilônia antiga. E lá em Apocalipse 17 diz que fala de uma mulher vestida de púrpura, de escarlate,
e ela avança pela paisagem do tempo, meus queridos. Ela cavalga em cima de uma besta escarlate. Que incrível, que linguagem! A Bíblia chama esta que cavalga pelos séculos, ela cavalga sobre uma besta escarlata e também a chama de prostituta. Sabe por quê que a Bíblia chama ela de prostituta? Porque deixou o seu verdadeiro amor a Jesus Cristo. Ué, Daniel, só por isso? É por isso que a Bíblia diz ou chama o falso sistema religioso atual de prostituta ou prostituto. Porque deixou o seu verdadeiro amor a Jesus Cristo. E João, então, ele traz uma representação figurada desse sistema religioso apóstata que tem influência no mundo. Não é só em um país, só em uma região. Esse poder é enunciado com estes dizeres: aquele com o qual os reis da terra se prostituíram, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Percebeu? Os reis da terra, os que habitam na terra. Percebeu como esse poder ele tem influência no mundo? Daniel, você está falando do quê? De um poder religioso apóstata, prostituído. Por quê, Daniel? Porque deixou o seu verdadeiro amor a Jesus Cristo. E aqui a Bíblia diz que se embriagaram os que habitam sobre a terra. Embriaguez? Embriaguez sempre vai representar algo negativo, não é mesmo? E a palavra se prostituíram, o que significa isso, Daniel? É símbolo de falsos ensinamentos, meu querido ouvinte. Símbolo de falsas doutrinas. É símbolo de práticas religiosas, práticas espirituais falsas. Oh, meu amado, como o mundo espiritual hoje, religioso, está vivendo falsos ensinamentos. Como? Que triste! Falsas doutrinas, práticas falsas. É triste a gente ver, a gente ouvir, assistir pela televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais, né? Quanta falsidade, como a verdade tem sido anulada, quanta coisa errada tem se colocado dentro do sistema religioso atual. É por isso que Apocalipse traz essas mensagens para advertência, para despertamento do mundo cristão hoje, meus queridos ouvintes. E uma coisa, tanto os líderes quanto as pessoas comuns têm sido influenciados negativamente por esse poder. Tanto líderes, pessoas com estudos, pessoas de influência, pessoas que pastoreiam, pessoas que dirigem grandes denominações, e pessoas simples, humildes, têm sido influenciados por esses erros, influenciados negativamente. Então, a nossa única proteção nos dias que estamos vivendo contra essas influências negativas, contra essas mentiras, a nossa única proteção, meus amados, é que diz Paulo: fortalecei-vos no Senhor, porque o Senhor é a força do nosso poder, ou do seu poder. E Paulo diz: olha, para você vencer esses erros, esses enganos que são tão sutis, revistam de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Ele é astuto, meus queridos.
Ele mistura a verdade com o erro. Quando você olha, aparente verdade, mas no meio há contradições, há inverdades, que anula-se assim então toda a verdade. Não existe meia verdade, porque nós não temos que lutar, diz Paulo, contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. O diabo luta com toda a força para me enganar, lhe enganar. O mundo religioso hoje está, meus queridos, se colocarmos diante da palavra de Deus, e o mundo cristão, muita coisa cai por terra. Portanto, diz Paulo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no momento dos enganos, das sutilidades de Satanás. Em meio às verdades, você precisa de conhecer as verdades para saber o que é errado. Se você não conhece a verdade, como você sabe que a outra coisa é errado? Então estude, estai firme, cingindo os vossos lombos com a verdade, diz Paulo, vestindo a couraça da justiça. O inimigo não perde tempo, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Calçai os pés com a pregação do evangelho, ou com a preparação do evangelho da paz. Tome o escudo da fé, com o qual você vai poder então apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ah, meus queridos, há conselho da palavra de Deus. Conselho, porque o inimigo não brinca. Ele não mede espaço ou territorialidade, ou tipo, ou raças, ou credos. O inimigo, ele age em todos os lugares. Apocalipse diz que, eu vou mostrar para você a condenação da grande prostituta que está sentada sobre todas as nações. Ela comanda, ela domina, comanda. A Bíblia diz aqui em Apocalipse que os reis da terra se prostituíram. Não é do Brasil, não é do Paraguai, não é dos Estados Unidos. Os reis da terra se prostituiu. E Apocalipse diz que as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, são multidões, são nações, são língua. O domínio do erro, do engano lançado por essa prostituta de Apocalipse 17 é mundial, não é local, tá certo? Não é local. E Apocalipse, ele continua dizendo que caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônio, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da prostituição. Os reis da terra se prostituíram, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua delícia. Percebeu? Percebeu o alcance do engano? O alcance do erro, o alcance da mentira? Não há espaço, não tem lugar nesse planeta Terra em que o inimigo Satanás, usando esse poder apóstata, ou esses poderes apóstata, esses sutis enganos, é no mundo inteiro. Mas o Apocalipse, ele faz um apelo também. Ouvi uma voz dizendo: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Se há um engano, se há um sistema que enganou, está enganando, embebedando as pessoas com as suas doutrinas falsas, há um apelo de Deus: sai dela,
Como é que você vai sair? Vá para a Bíblia, meu amigo. Conheça a Bíblia, estude a Bíblia a fundo. Busque toda a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Tá certo? Esse sistema decaído tem alcance internacional, influencia os mais poderosos da terra. O inimigo Satanás, meus amados, ele está enfurecido com a proclamação do evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Ele está enfurecido. Por isso ele emprega toda forma de perseguição e de engano. Se ele não pode destruir o evangelho pela perseguição, pela força, ele destrói o evangelho pelo engano, levando a letargia, a mornidão, a mistura do falso com o verdadeiro. Ele emprega todos os enganos possíveis. Pensa, Satanás, ele é ardiloso, ele é poderoso, porque ele é um anjo, embora caído, mas ele é um anjo. Ele conhece todos os instrumentos, todos os meios possíveis. Então ele emprega todos os meios possíveis para cativar, para enganar, para cativar a mente daqueles que habitam sobre a terra. Ele não dá moleza, não, meu amado. Nós não podemos descuidar, temos que estar atento, sabe? Uma união ilícita. A Bíblia fala de fornicação, que é uma união ilícita. Mistura do verdadeiro com a mentira, do erro com a verdade. Isso é fornicação. É isso. Prostituição. É você deixar o verdadeiro amor, deixar a verdade e viver o erro. Você tem a verdade, vai buscar o erro. Você conhece a verdade, mas você quer viver no erro. Isso a Bíblia chama isso de uma união ilícita. Ora, como pode, ou como podemos viver essa união ilícita com Cristo? Não há, não tem como, tá? Portanto, meus amados, nós precisamos de tirar a nossa força para vencer esses grandes erros, esses grandes enganos de Cristo Jesus, de Deus, o Todo-Poderoso. Nós precisamos tirar a nossa força do Pai Celestial. O poder enganador, essa prostituição, ela busca se unir ao Estado, aos reis da terra. Poder terreno, em vez de buscar o poder celestial, busca os poderes terrenos. É por isso que hoje muitos sistemas religiosos, eles querem estar ligadinho ao político, porque aí ele tem o poder terreno do político, das cortes, dos congressos, dos governos. Mas o nosso poder, ele vem de Jesus Cristo. Não é aqui da terra. E essa união ilícita, em vez de buscarmos o poder do céu, buscarmos o poder da terra, a Bíblia chama isso de união ilícita, de prostituição, porque deixamos o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, o verdadeiro poder, que é o poder de Deus, e vamos em busca dos poderes terrenos. Mas Deus tem poder, meu querido, para te libertar. Deus tem poder para te fazer forte. Deus tem poder para te fazer conhecedor de toda a verdade, para que você possa escapar, para que nós possamos escapar dos dias maus que estamos vivendo, dos grandes enganos. Abra o olho, meu querido. Abra o seu coração também. Abra sua mente para a atuação do Espírito Santo, para não deixarmos espaço para o inimigo Satanás. Vamos orar, Pai querido? Obrigado, porque o Senhor apela ao nosso coração, busca abrir o nosso olhar, a nossa visão, abrir também o nosso coração para entendermos que há um grande conflito, há uma verdade, há um erro, e nós queremos viver fiéis a Ti, porque o Senhor já nos escolheu lá na cruz do Calvário. E, portanto, ó Pai, queremos viver a Tua vontade e dar-nos poder. Abençoe nossos queridos ouvintes.
para que eles possam ter compreendido um pouquinho desta mensagem nesta manhã. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos por tudo. Amém? E amém. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Tenha um feliz sábado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá. E no próximo sábado vamos continuar esse assunto, que ele é rico e importante. Que Deus o abençoe grandemente.